Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Disque 192, o podcast oficial do SAMU. Tô muito feliz de estar conversando aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da primeira temporada do podcast. Sem mais delongas, hoje eu quero conversar com vocês a respeito da minha adolescência. Sim, eu já fui adolescente, hoje eu sou um adulto. Foi uma fase que... foi horrível, gente. Mas enfim, vou contar tudo pra vocês. Tudo que eu lembrar, né? Enfim, vamos lá, gente. Adolescência é uma parte da vida meio estranha, assim, porque a gente tá muito confuso sobre tudo. Assim, eu olhando de fora hoje, eu penso assim, meu Deus, como eu queria ter uma terapia. Porque, olha, é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Mas é uma fase que se você chegar nos seus 20 e poucos anos, você vai ter passado. Você não vai passar só se você morrer, né? É uma parte bem complexa da vida, porque é muito louco, né? Quando você tem ali pelos seus 11, 12 anos, começa a pré-adolescência e você começa a ver seu corpo mudar, você começa a crescer, você começa a ter pelo no corpo, você também lida com as suas primeiras vezes, né? E no meio disso tudo tem muita cobrança, tem as suas próprias cobranças, tem as cobranças da sua família, da sociedade, enfim, gente. Eu tive uma adolescência, uma pré-adolescência, aliás, né? Ok, eu lembro que, eu não sei se eu posso dizer isso, mas enfim. Eu tinha questões com o meu corpo, então eu fazia muito jejum, ficava sem comer por horas, tinha teto preto. Eu lembro que eu passava mal, assim. Eu fingia que comia e às vezes eu vomitava, acabava de comer e vomitava comida, assim. Porque, sei lá, eu tive isso com o meu corpo durante uma fase da minha vida, mas não sei por quê, não sei por qual motivo. E essa coisa de jejum até hoje fica em mim assim. Eu consigo ficar tranquilamente. Hoje mesmo, acho que eu jantei ontem, era o quê? 9 horas? Só fui tomar café hoje, meio-dia e pouco. É um costume assim que o meu corpo tem. Nessa época de escola eu tinha isso. Não sei se era uma bulimia, não passei no médico, então não posso falar pra vocês que eu tive, porque não tem um laudo, né? E depois o tempo foi passando e as cobranças foram aumentando. Principalmente as minhas, assim. Porque eu comecei a desenvolver o meu eu artístico com 15 anos. E nessa época eu ainda estudava e tal, então não tinha essa preocupação. E um dia eu vou fazer faculdade, com o que eu vou trabalhar? Mas teve uma coisa que bugou a minha cabeça, que foi assim. Com 15 eu comecei a desenvolver minhas coisas de SAMU. Com 16, enfim, compus bastante e tal, estudei violão e tal, sendo autodidata, fazia cover na época. E com 17 eu saí da escola, né? E foi horrível, assim, pra mim essa sensação de sair da escola. Porque eu saí da bolha. Eu tava estudando de forma online e eu fiz 1 mês e meio, mais ou menos, do final do ensino médio presencial. Então eu lembro claramente, assim, de que isso expandiu minha cabeça. Falei assim, puta que pariu. O que eu vou fazer na minha vida agora? Eu já tinha álbuns escritos e tal, mas eu não tinha oportunidade. Eu tentava de todas as formas e não tinha ainda uma oportunidade. Então era muito difícil e isso me deu um pânico, assim, eu não vou mentir. E foi a época que eu mais fiquei doente. Porque antes eu já tinha uma ansiedade muito brava, assim. Desde a época que eu mudei, assim, pra Gonçalves, eu tenho recordação de ter uma ansiedade bem punk, assim. E nessa época se agravou muito, assim. Lembro dessa época de 2021, 22, que foi terrível mesmo, sabe? Essa saída da escola foi muito difícil pra mim, porque eu não sei fechar ciclos, sabe? E fechar esse ciclo foi doloroso pra mim, apesar de eu ter passado por bullying, coisas do tipo, me doeu muito, assim. Na minha cabeça girou a chavinha do tipo, meu Deus, fudeu. Eu tentei vender meu projeto pra alguém, eu tentei chamar atenção, ninguém me contrata, não tenho emprego, não queria fazer faculdade, tanto que não faço e não vou fazer, porque não é uma coisa que tá em mim. E foi terrível, assim, falei assim, meu Deus, sou mais um desempregado fudido na vida, né? E tinha a cobrança externa também. Será que você vai fazer um curso? O que você vai trabalhar? Não sei o quê. Nessa época eu me cobrei tanto, me martirizava tanto, que olha, foi terrível. O tempo passou, essa sensação horrível só aumentou, e nessa época eu fiquei doente mesmo, assim. Do final do ano até março, assim, mais ou menos, acho que foi a época que eu fiz exame, inclusive eu tive que fazer exame. Meus exames deram muito alterados e na época passei por um médico de SUS, assim, e não me deu um bom remédio. Deu um remédio
nada a ver assim, tomei e não adiantou. Foi horrível, eu realmente fiquei de cama, assim, nessa época. Eu lembro claramente, assim, eu fiquei muito triste e frustrado, me cobrava muito e eu realmente adoeci, fiquei de cama. Sentia meu corpo pesado, cabeça também, só pensamento ruim. Pra piorar, dormia muito, não conseguia ter criatividade, não tinha emprego. Nessa época eu cheguei a fazer faxina com a minha mãe, eu ia ajudar ela. A gente às vezes conseguia uma carona, era aqui perto, sabe? E era meio dia de serviço, a gente ia bem cedinho assim. Eu não tinha nem força pra andar, gente. Nossa, minha cabeça pesava. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei como que eu conseguia ir. Foi só piorando, assim, piorando, piorando, piorando. Minha criatividade, né, nesse ano de 2022, gente, foi horrível, pra vocês terem noção. Eu sou uma pessoa bem criativa, assim, e tal. E não fiz nenhuma música nesse ano, pra vocês terem noção de tão ruim que foi. Mas eu acho que a minha adolescência foi um pouco punk, assim, porque eu tive que lidar com muita coisa. Fora a minha questão de identidade, saber quem eu era, o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim, o que eu vou fazer na vida, eu pegava muito problema dos outros. Eu ainda tenho esse problema de ser muito esponja, sabe? Eu fazia muito isso de ficar pegando a dor do outro, ficar sentindo o que não é bom. E nessa época, eu tava até refletindo esses dias, essa semana, eu percebi que esses anos todos, de certa forma, a vida me treinou para lidar com a frustração, porque eu me frustrei muito. Nessa época de adolescência, eu também tive que lidar com essa coisa artística, né? Minha descoberta artística foi com 15 anos. Então eu tive que lidar com isso também, sabe? Eu não venho de uma família de artistas. Minha irmã canta na igreja, meu pai faz barzinho e festival da vida, mas nenhum vive disso, sabe? Então, também eu tive que lidar muito com isso. Tipo assim, meu Deus, como eu vou viver de música, de arte aqui, sendo que não é possível. Isso foi punk, assim, pra mim. Mas também foi um momento de descoberta, onde eu me descobri cantor, compositor, né? Instrumentista, não sei. Eu gosto do termo artista, que eu faço um pouquinho de tudo. Eu não me acho 100% em nada. Não sei se é porque eu tenho ascendente virgem, sou filho de 2 virginianos. Enfim, só sei que eu me cobro muito. Isso é legal, né? Essa descoberta foi muito boa, assim. Foi uma descoberta muito intimista. Eu não tinha ninguém pra me ensinar nada, então tudo, a internet ajuda muito, né? E eu aprendi tudo meio que estudando de forma autodidata e ficando trancado no meu quarto durante anos, né, pra aprender as coisas. Mas realmente lidar com a frustração foi o meu maior ensinamento, assim. Porque eu lembro de quando eu comecei assim, desenvolver meu eu artístico com 15 anos, eu sonhava muito, sabe? Eu idealizava muitas coisas. Eu não tinha noção do mundo ainda. As minhas frustrações me fizeram ter pé no chão hoje, sabe? Talvez se as coisas tivessem acontecido de uma só vez assim, talvez eu não teria o pé no chão que eu tenho hoje. Mas lidar com a frustração pra mim é muito difícil até hoje, porque eu tenho mais frustrações do que colheitas boas, né? Mas é muito triste assim, principalmente quando a gente é mais novinho. Porque eu coloco muito sentimento em tudo que eu faço na vida, sabe? E todo mundo quer ganhar. Não vamos ser hipócrita e falar que a gente tá concorrendo a alguma coisa, tentando conquistar alguma coisa e falar que quer perder. Não, gente, eu não quero perder. Eu gosto de ganhar. É legal. Só que perder é complicado, né? Porque a gente sempre quer o lado bom das coisas. Eu perdi várias coisas assim. Eu tive várias portas fechadas na minha cara. Mas o que me motiva a continuar é porque eu tenho muita fé na vida, assim. Então, eu não tenho limites pra sonhar. Nunca tive, sabe? E nunca terei. Eu sei que eu vou conseguir tudo que eu quero. E o que acabou não acontecendo é porque não era pra ser meu. Ou não seria legal tá na minha história. E tudo acaba tendo um porquê também. A gente às vezes não entende, né? Mas acho que é importante a gente entender. E tá tudo bem, né? Vamos perder, vamos ganhar. Mas acho que o legal, assim, é a gente tentar. Porque pelo menos você tentou. E você teve um não ou teve um sim. Tanta gente tem medo, assim, sabe? Eu reconheço isso em mim. Eu dou minha cara a bater mesmo, sabe? E que eu não tenho vergonha de correr atrás do que eu quero. E se precisar sair de rosa-choque, pulando e ir na estrada, na rua, eu vou. Eu faço qualquer coisa pra realizar meus sonhos. Eu não tenho limite mesmo, assim. E tanta gente não tem essa gana, sabe? Não tem essa força interna. Eu tenho orgulho, sabe? De cada vez mais estar me tornando quem eu quero.
Eu vejo que antes, acho que é até legal falar isso, a gente vive no efeito manada, né? Onde as pessoas seguem tudo conforme um grupo determinado. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz nesses últimos anos, que é um exercício, cara, hoje eu uso a roupa que eu quero. Se eu quiser usar um cropped, eu vou usar um cropped. Hoje em dia é que eu tô sem as unhas sem fazer, mas eu pinto as minhas unhas. Eu, enfim, cuido da minha pele. Eu passo batom pra dar uma corzinha na boca, sabe? Passo rímel assim pra dar um tchan. Vejo que as pessoas não têm identidade. Eu tô cada vez mais buscando uma identidade minha, assim, sabe? Eu amo, sim, ser diferente dos demais. Eu sempre me senti diferente dos demais. E eu gosto de ser o estranhinho, sabe? E eu sou pop, né? Não adianta. Por exemplo, meu cabelo. Hoje eu sou cabeludo. Não sei até quando eu vou ficar cabeludo. Mas, cara, foi um processo. Igual eu falei pra vocês. Eu tinha vício em usar boné. Eu usava boné porque eu queria me encaixar no padrão dos meninos, assim. E mesmo me encaixando no padrão, os meninos zoavam com a minha cara. O momento também que eu deixo o meu cabelo crescer foi de muita resistência. Vou contar pra vocês. Eu nunca fui de cortar cabelo assim no cabeleireiro e tal, né? Meu pai que sempre cortava aqui pra gente em casa. Então eu sempre tive um cabelo meio raspado na 2, na 3, assim, totalmente no mesmo nivelado, assim, na maquininha, sabe? Meu pai cortava pra mim. Era uma forma que eu tinha também, de certa forma, de ficar perto dele, porque ele trabalhava muito, né? E na época que eu usava boné, o povo me zoava muito, né? E ali eu consigo perceber que ali já tinha uma vontade, um desejo de ter um cabelo grande, mas que eu não entendia e que eu seguia a manada, né? Eu lembro que eu comecei a deixar crescer, só que isso era fevereiro. Daí eu acabei cortando por pressão estética, todo mundo ficava falando na minha cabeça, não, tem que cortar cabelo, tá feio, não sei o que. Daí, enfim, pai, mãe, não sei quem, não sei quem, fala, daí acabei cortando, né? Por pressão. Nunca tinha ido num cabeleireiro assim, só quando era bem novinho, assim. Daí cheguei lá e tal, já era hora de vir embora. Daí eu lembro até o cara, assim, era perto da rodoviária ali, da cidade. Cheguei lá e tal, daí ele falou, o que você quer? Eu falei, pode fazer o mesmo que fez no meu irmão aí, né? E daí ele acabou fazendo um degradê, assim. Em cima ele deixou um pouquinho, embaixo ele fez um fade out, assim. Abaixou bastante. Foi horrível. Lembro de sair sem o boné, me senti pelado. Parecia que eu tava pelado. E, nossa, xingava tanto. Falava pra minha mãe, nossa, a senhora que me obrigou a cortar aqui, não sei o quê. Realmente, tinha uma pressão, assim. Não vamos falar que não, porque tinha assim. Eu gostei um pouquinho depois, só que daí eu comecei a estudar e fui estudar de boné, porque eu não aceitava o meu cabelo. E eu via que os meninos que estudavam comigo, por exemplo, tinham o costume de cantar o hino nacional, e quando os meninos tiravam o boné, eles ficavam desconfortáveis também. Então eu via que os meninos passavam por esse tipo de coisa. Até que veio pandemia, greve da escola e tal, ficamos em casa, o cabelo continuou crescendo tal, com esse corte. Daí depois passou uns 4 meses e meu pai raspou pra mim. E foi crescendo, fui deixando, fui deixando. Daí tinha as questões, você não vai cortar o cabelo? Você não vai cortar o cabelo? Eu falei, não, deixa. E acabou crescendo, eu fui gostando. Só que o cabelo no primeiro ano, gente, ele ficou horrível. E eu não conhecia meu cabelo, sabe? Eu não sabia, eu pensava que o meu cabelo era preto. E eu descobri que o meu cabelo é castanho escuro. Pensava que o meu cabelo era liso e o meu cabelo é ondulado, sabe? Foi uma descoberta, inclusive recomendo. Porque, sei lá, eu ia morrer sem saber qual era a curvatura e a cor correta do meu cabelo, sabe? Escutei muita coisa, né? Tipo, não vai cortar, que não sei o que, não sei o que, mas caguei pra opinião alheia, né? E é uma coisa que eu tenho feito bastante. Cada vez mais eu me importo menos com a opinião alheia. Isso é tão gostoso. Pouco me importa a opinião dos outros. Tô cagando pra vida dos outros. Eu tô focado na minha. Enfim. E hoje meu cabelo tá na cintura, assim. E as pessoas me elogiam bastante, assim. Nossa, seu cabelo é lindo. E daí eu faço drama também. Falo que eu não cuido, sabe? Sendo que eu tô cuidando agora. Eles falam assim, né? Ai, nossa, que lindo seu cabelo. A gente cuida tanto do meu, mas não fica assim. Eu falo, eu nem cuido, sabia? Eu falo mentindo, né? Só pra zoar com a cara dos outros. Hoje em dia tem uma coisinha, umas piadas assim, né? De Jesus, que não sei o quê. Mas eu tô cagando e andando, gente. Porque eu não dependo da validação de ninguém. Não dependo da opinião do outro. Sabe? Tô cagando e andando, gente. Pode falar de mim, pode me achar feio, pode me achar bonito. Eu tô cagando e andando. Sabe por quê? Porque eu que tenho que gostar do que eu tô olhando.
Eu que tenho que gostar do meu cabelo, eu que tenho que gostar da minha roupa. Eu que tenho que gostar da minha cara, se tá maquiado ou se não tá. Entendeu? Eu que tenho que gostar do meu corpo, se eu tô magro, se eu tô gordo. Sabe? Foda-se, gente. Vejo que as pessoas não focam na própria vida. Vai cuidar da sua vida. Sabe? Para de fazer fofoca. Vai limpar sua casa, vai lavar uma louça. Vai lavar esse cabelo aí que tá podre. Ai, gente, eu não tenho paciência pra gente fofoqueira, pra gente chata. Ai, não tenho mesmo, assim. De verdade, foi esse o tempo que eu gostava de saber uma fofoquinha ou outra coisa dos outros. Realmente, gente, eu não tenho paciência. Se vocês têm, ó, parabéns, mas acho que vocês deveriam procurar algo mais relevante pra fazer. Sei lá, vocês estão perdendo tempo da vida de vocês, focado na vida dos outros. Foca em você, vai se cuidar. Sei lá, vai bater uma siririca, alguma coisa. Pelo amor de Deus. Foquem na vida de vocês, no prazer de vocês, no amor próprio de vocês, não na vida alheia. Mas enfim, esses anos me ensinaram muito assim. Essa coisa do amor próprio também, né? Girou essa chavinha em mim esse ano. De que eu já fui vítima. Já tive esse sentimento de vítima. Ai, meu Deus, ninguém me ajuda, estou fodido. Só que assim, gente, se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Para de ficar se doando tanto pros outros e foca em você. É importante a gente ter maturidade, sabe? Eu não faço terapia, eu faço autoanálise. Mas acho que as pessoas deveriam parar um pouquinho pra pensar na vida, sabe? Nem que seja meia horinha do dia, assim. Ver se você tá gostando do que você tá vivendo. Analisar suas relações. Aprender a colocar fim nas coisas. Encerrar ciclo. Encerrar ciclo é super importante. Eu encerrei alguns ciclos, né? Tipo, sair da escola é encerrar um ciclo. Depois que você começa a desenvolver uma autoanálise e um amor próprio, você entende que você não é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a fazer nada. Eu não sou obrigado a conviver com ninguém. Eu não sou obrigado a nada, gente. Ah, mas é porque é seu parente. Foda-se. Ah, mas porque você tem que fazer isso? Caguei, sabe? Ai, eu tô dando-se pros outros, gente. Foi isso o tempo que eu não tinha essa maturidade, sabe? Eu não me forço mais a conversar com ninguém, a fazer nada pra ninguém. Eu tô tão dane-se pros outros, sabe? Cada vez mais eu tô me respeitando. Cada vez mais isso tá aumentando, sabe? E quando você vive numa sociedade que as pessoas não fazem isso, nossa senhora. Nossa, você tá diferente. Nossa, porque você está assim. Ai, gente, vai tomar no cu. Hoje eu tô falando bastante palavrão, né? Mas assim, de verdade, não tenho paciência. E não acho que eu tenho que ficar dando satisfação da minha vida pra ninguém. Eu odeio ficar compartilhando a minha vida. Não fico, não. Ai, sabe? Acho que a gente precisa entender o real significado de reciprocidade também, sabe? Foi esse o tempo que eu me entregava demais e preocupava demais com os outros, gente. Se não é recíproco, filho. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Tanta gente que vive uma relação. Acho que é por isso que eu tenho trauma de não namorar. Porque eu vejo uma relação tão ruim, tão bosta, assim. Que o povo, nossa, atura cada coisa que fala assim, gente do céu, eu prefiro ficar sozinho. Ai, mas ele é o amor da minha vida. Ai, sério. Tem gente que fica se anulando, anula a própria vida por causa de macho. Não só por causa de macho também, né? Que a gente sabe como funciona. Eu acho que falta tanto amor próprio nas pessoas. É igual eu falei, as pessoas têm que se analisar mais. Porque é tão triste ver essas pessoas sem amor próprio. E eu queria finalizar esse episódio falando sobre escolhas. Eu sei que você que tá aí me ouvindo deve olhar a vida do coleguinho. Tem aquele ditado, né, de olhar a grama do vizinho que é mais verde. A gente precisa entender as nossas escolhas. Lógico, parte de espiritualidade, essas coisas, eu não vou entrar nisso, nessa questão de você escolher ou não sua realidade. Mas vamos colocar aqui que não, né? Enfim, se você acredita que você escolheu, ok. Mas vamos partir do conceito de que não escolhemos a realidade que a gente vive quando a gente nasce e tal. Depois de um tempo, depois de uma maturidade, acho que é importante a gente entender as nossas escolhas. Que não existe caminho certo, que não existe decisão errada. Eu vejo muita gente olhando a vida do coleguinha falando assim, nossa, Isaí venceu na vida. Nossa, Isaí fez escolhas certas. E não, gente, tudo na vida tem o lado negativo e o lado positivo. E você vai colher isso na sua vida inteira. Por exemplo, eu sendo artista, eu tenho lados positivos e lados negativos. Vamos dar um exemplo claro assim, ó. Quem tem filho com 18 anos tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que é o lado positivo? Que você é uma mãe ou um pai jovem, você tem mais vitalidade, você vai ser bem mais jovem quando seu filho tiver uma idade razoável, sim. Seu filho vai ter 20, você vai ter 38, entendeu?
E o lado negativo qual que é? Você não tem maturidade, você não tem provavelmente uma condição financeira legal, você provavelmente teve que parar a sua vida por causa de uma criança e tá tudo bem. São escolhas, são decisões que a gente toma. Foi uma decisão sua, foi uma escolha sua. Assim como a pessoa que vai ter filho com 35 anos. A pessoa que tem filho com 35 anos, ela escolheu ter filho com 35 anos. Então, essa pessoa que tem filho com 35 anos, ela vai ter uma maturidade maior. Provavelmente ela focou no seu trabalho, num estudo, ela tem uma base. Porém, ela tem, de certa forma, menos tempo com o bebê dela, né? Por exemplo, ela tem 35, quando o filho dela tiver 20, ela já vai ter 55, entendeu? Mas são escolhas, não significa que isso é certo ou errado. Durante um certo tempo, eu imaginava isso. Eu via a vida das outras pessoas como certa, sabe? Meu Deus, essa pessoa tá no caminho certo, eu tô no caminho errado. E não existe isso, gente. A gente colhe o que planta. É o clichê, mas é o clichê que funciona, sabe? Então, eu queria dar esse recado pra vocês mesmo. Se você tá se achando perdido, aí você acha que você tá batendo na mesma tecla e você tá no caminho errado, você não tá. Você tá colhendo os frutos do caminho que você escolheu, combinado? Tira um pouco essa cobrança de você, um pouco, sabe? Vai se cuidar, se analisa, sabe? Não tem dinheiro pra fazer terapia? Eu também não tenho. Se analisa sozinho, sabe? Porque todas as respostas que a gente precisa tá dentro da gente. É muito importante a gente identificar isso, sabe? Se cobrem menos também. Eu já me cobrei bastante, assim. Não chego a ser perfeccionista, mas eu já me cobrei mais do que hoje. Hoje eu tenho metas, eu tenho sonhos, mas eu me cobro menos. Acho que a frustração me ensinou isso, sabe? Enfim, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Prometo que eu volto para um episódio novo. Combinado? É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.